Meus irmãos e minhas irmãs, é com alegria que estou aqui com a presença maravilhosa do Espírito Santo. Esperamos que este momento que estamos preparando aqui seja altamente edificante para a sua vida, para a sua família. E se isto for realmente bom para você, esperamos que você estimule outras pessoas a se inscreverem em nosso canal e que você também seja um missionário na divulgação dessa programação que estamos preparando aqui com muito carinho, com muito amor. E quero começar lendo a palavra de Deus, o texto do Salmo número 1, Salmo número 1, que tem a ver com a reflexão posterior que estarei fazendo. O Salmo número 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Reserva especialmente esse versículo 3 para as nossas considerações posteriormente. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos reunimos aqui, ó Deus, preparando, ó Deus, o culto que vai ao ar. Esta programação que encontrará muitos corações desejosos de receber a Tua palavra. Abençoa cada ouvinte, abençoa as famílias, ó Deus, que serão alcançadas com esse culto, ó Deus, com os louvores, com a pregação da Tua palavra. Deus, tem misericórdia da nação brasileira nesses momentos de tantas dificuldades, ó Deus, em que nós choramos com os que estão chorando, ó Deus, com perdas e mais perdas, ó Deus. Tem misericórdia do Brasil, abençoa a nação brasileira, ó Deus, abençoa para que os profissionais de saúde tenham força para aguentar as demandas do serviço público de saúde, do serviço privado de saúde, ó Deus. Manda, ó Deus, as vacinas, Senhor, manda as agulhas, manda, ó Deus, as seringas, manda, ó Deus, os medicamentos para aqueles que estão entubados. Meu Deus e meu Pai, ouve o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. E agora eu convido vocês para a pregação da palavra de Deus. Eu preparei uma palavra boa para você, uma palavra que encheu meu coração, e eu quero compartilhar com vocês, eu quero dividir com vocês, e o texto base está em Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 8. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu,
visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com esse texto, nós abrimos a nossa meditação com o título 4 tipos de coração. 4 tipos de coração. Mas primeiramente vamos pensar na palavra fundamental aqui, que é semente. Semente, semeador, semeadura. E na sua mente vai fazendo conexão com o Salmo 1, especialmente o versículo 3, que nós lemos. A semente é o óvulo maduro e fecundado, esperando para cair na terra, para dar continuidade à sua espécie. Toda semente tem um potencial, e ela precisa ser plantada, cuidada, para dar continuidade à sua espécie, em quantidade enormemente superior. Ela reproduz exatamente a sua genética. Se plantou goiaba, vai colher goiaba. Se plantou abacate, vai colher abacate. A reprodução é segundo a própria genética. Se a terra for boa, ela não falha. Mas todos os tipos de solo recebem a boa semente. É o que nós lemos aqui. Em qualquer estação do ano. Está escrito aqui. Toda semente tem um potencial. O seu potencial está oculto, mas um potencial latente, um potencial cheio de vida. E diz o texto sagrado que a semente aqui é a palavra de Deus, que cumpre a sua missão quando penetra no coração humano. A semente é a palavra de Deus, o destino dela, o solo dela é o coração humano. No interior humano, ela pode germinar, ela pode crescer e produzir os frutos do Espírito, ou pode ser recusada também. A semente é mais importante do que as identidades dos semeadores. A semente é mais importante do que eu que estou pregando aqui, e você que é um semeador da palavra de Deus. O exército de semeadores e semeadoras são cooperadores e cooperadoras de Deus, segundo 1 Coríntios 3:9. Uns plantam, outros regam, e Deus dá o crescimento. 1 Coríntios 3:6. No reino de Deus não há hierarquia. Graças a Deus. Essa é a verdade, embora existam muitos semeadores e semeadoras egoístas que assumiram o lugar de importância da divina semente. Isso está espalhado em nossa sociedade. Estão espalhando sementes, muitas vezes transgênicas, modificadas nos laboratórios da modernidade. Por isso, há muitas pessoas convencidas e poucas pessoas convertidas. Cresce diariamente o número de quase salvos dentro dos templos religiosos. Não importa quem planta, não importa quem semeia, desde que o que foi plantado seja
a palavra de Deus. Podem ser desconhecidos e anônimos que estão semeando a palavra de Deus. Podem ser forasteiros, peregrinos, imigrantes, pobres ou ricos, doutores ou não doutores. E veja bem, um pássaro pode plantar uma castanheira, pode plantar uma semente de castanha. A árvore que nasceu será uma castanheira e nunca um pássaro. É assim que ocorre no reino de Deus. Uma semente vira uma árvore produz muitas sementes e se transformam num bosque. Este multiplica sementes e se torna uma floresta. O reino começa de forma sempre serena, irmãos e irmãs. O reino de Deus começa sempre de forma discreta e quase que secreta, especialmente durante as adversidades da vida, como nós estamos atravessando. Diz o Salmo 126, 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que coisa extraordinária é isso! Semeando e esperançando. Deus disse a Isaías que a sua palavra não volta vazia. Isso também é muito impressionante. Ela cumpre os propósitos de Deus. No momento de crises e fome na terra, diz a palavra de Deus que Isaac plantou e colheu 100 por 1. Boas semeaduras podem ser realizadas durante as crises que nos surpreendem, durante as dificuldades, durante os momentos difíceis da vida. Nós não podemos deixar de semear a boa semente que é a palavra de Deus. Em Mateus 13, lemos que o semeador saiu a semear e uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Vamos denominá-lo de coração caminho. Isaías 6, 9 e 10 diz, ouve, vê, mas não percebe. O coração tornou-se endurecido, indiferente, insensível. Zacarias 7,12 diz que o coração se endureceu como diamante, resistindo à palavra de Deus. Não tem interesse em absorver, em receber esta semente preciosa. Já Jeremias 17,9 diz que o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Irmãos, estamos falando do coração caminho. Soma-se ainda o fato de que os corações caminhos pertencem às pessoas envolvidas em intensos compromissos, cruzando com muitas pessoas, e com constantes falatórios, caminhos até com nomes importantes, outros menos importantes, caminhos antigos e caminhos novos, com muitos transeuntes, homens caminhos, mulheres caminhos, corações caminhos, mas são caminhos endurecidos pelas pisadas diárias das pessoas e dos animais, que nós estamos falando dos caminhos lá atrás. A semente não pode penetrar, fica exposta e é devorada pelas aves inimigas do reino de Deus. Os demônios disfarçados de anjos
e tantas outras coisas. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Nasceu com vibração. Nasceu, mas nasceu sem raízes. Não resistiu à temperatura, secou-se, morreu. Que a temperatura desse mundo é alta, as perversidades aumentam, as perseguições também. E com essa temperatura alta, a semente sem raízes acaba morrendo. Aqui está o coração rochoso. O problema não é o sol, que o sol alcança todos. O problema é a superficialidade das raízes. São corações dominados pelas emoções, que se encontram facilmente por tudo. São pessoas imediatistas, rejeitam os processos da vida, pessoas que dispensam as reflexões. Segundo 1 Pedro 4,13, não aceitam a ideia do sofrimento, não aceitam a ideia das adversidades. Segundo Hebreus 12,3, desmaiam facilmente diante das ameaças, das doenças, das mortes, das frustrações e das decepções da vida. Começou muitas coisas, mas não concluiu nada na vida. São as pessoas também que não conseguem fechar ciclos da vida. Estão sempre em queda livre, porque estão sempre fazendo concessões aos desejos efêmeros, provocados pelo príncipe deste mundo tenebroso que é o diabo. Sempre com um passo para frente e dois para trás. Por isso não suporta uma alta temperatura. As tempestades e os furacões e murcham, e secam, e fenecem mesmo. São quase crentes, ou crentes que morrem logo, crentes que expiram logo, porque a data de validade é curta demais. Meus irmãos e minhas irmãs, não há crescimento sem raízes. A gente precisa de ter raízes. E a terceira parte das sementes caiu entre os espinhos. É o que diz o texto sagrado. Então temos um terceiro coração, terceiro tipo de coração, o coração espinheiro. Vingou, cresceu, mas não resistiu o sufocamento dos espinheiros da vida, não recebendo ventilação, nem a água da chuva, nem o calor do sol. Essa parte da preciosa semente foi destruída em razão das preocupações da vida e da fascinação, das fascinações desse mundo pelos bem-estares imediatos da sociedade tipo éter, da sociedade que evapora, e evapora com facilidade. As ervas daninhas do mercado não permitiram que essa parte da semeadura florescesse. Essa parte morreu desidratada pela ausência de água, pela ausência de oxigênio, pela ausência de luz. Os brotos foram murchando, ressecando e morreram. Foram minados, sugados num processo destrutivo da vida. Quantas pessoas
estão nessa situação. Jesus fala em sufocar em Mateus 13:7. Sufocar significa estrangular, impedir a respiração, significa abafar. E a afirmação em Mateus 13:22 significa uma atração irresistível. Fascinação é uma atração irresistível, um deslumbramento, um encanto pela aquisição das coisas desse mundo, coisas materiais, privilégios, herbicidas dessa vida, inseticidas, fungicidas desse mercado, das pesticidas desses ambientes altamente tóxicos que matam a semente. Entre os espinhos, exalando essas coisas terríveis, é impossível sobreviver espiritualmente. As tradições inócuas, a religiosidade farisaica, o institucionalismo, os sistemas de recompensa, ideias ultrapassadas também destroem a semente divina que é a palavra de Deus. Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. A verdadeira semente está sendo sufocada e as sementes transgênicas estão em evidência hoje. E há muitas adesões por causa da semeadura falsa, das sementes falsas, e há poucas conversões. Os templos têm muitas sementes, que é como na beirada do caminho, que é como sobre a rocha, ou sementes que estão entre os espinhos. É grande a competição dos espinheiros da sociedade, que tudo evapora como éter. Estamos num cenário com diferentes tipos de fascinação, conspirando contra a semente que insiste para crescer entre os espinhos. A sedução pelas novidades deixa as pessoas deslumbradas e perplexas. Meus irmãos e minhas irmãs, apenas 1/3 da semeadura caiu em terra frutífera e pôde crescer, florescer e produzir frutos. Esse é o coração terra boa, que pertence à pessoa que escuta, que reconhece e pratica a palavra de Deus, que examina todas as coisas e retém o que é bom, que se caracteriza pela piedade, pela compaixão, pela misericórdia. Essa é terra boa, que é perseverante em todas as estações do ano, que frutifica com qualidade, porque está plantada junto à corrente de águas, conforme diz o Salmo 1, versículo 3. Aqui está uma árvore plantada junto à corrente de águas, com folhas verdes, para acolher os cansados em sua sombra, os pássaros para cantarem, produz flores, frutos e sementes. A ecologia espiritual do mundo precisa dessas árvores que transforma a toxicidade em oxigênio. Lembre-se que você é o bom perfume de Cristo. Sempre fico deslumbrado com a quantidade de sementes que há numa fruta. Já pensou se a gente semeasse essas sementes nos terrenos baldios? Reduziria em muito a fome do mundo. O fruto te alimenta,
e oferece as sementes para as semeaduras posteriores. Cada espécie precisa ser plantada e reproduzida. Os passarinhos já fazem o que a maioria não faz. Onde a semente vinga, tem sementes. Tem sementes. Sementes boas, pedindo o plantio. O lugar da semente evangélica é nos corações baldios e vazios do nosso bairro onde estamos vivendo. Existem inúmeros corações, terra boa, esperando que você leve a semente em situações que você é o único instrumento de Deus para levar essa boa semente. Que essa palavra fique guardada no seu coração. Se você estiver sendo sufocado, saia desse sufocamento, saia de cima da pedra, da beirada do caminho, e seja terra boa, árvore plantada junto a ribeiros de águas. Deus te abençoe grandemente. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, abençoa os nossos ouvintes, abençoa as famílias aqui representadas, Senhor. Onde houver doença, que ela seja expulsa em nome de Jesus. Que as dores sejam evitadas, sejam banidas em nome de Jesus. Onde houver confusão na mente, confusão na família, Deus, que o teu Espírito possa soprar paz nos corações. Ó Deus, traz saúde para cada família. Continua trazendo, ó Deus, livramento para as nossas vidas. Senhor, continua preservando as nossas vidas, longe de todo tipo de enfermidade. Restaura as nossas famílias, Senhor. Restaura com conversões, ó Deus. Com, ó Deus, quebrantamento espiritual, ó Deus. Que as pessoas sintam necessidade de estarem na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, traz emprego, Senhor. Traz, ó Deus, bênção financeira em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, irmãos e irmãs, com todo o Brasil nesse momento de tristeza e de perdas, sobre todo mundo que está acamado, adoentado, enfermiço, Senhor. Que a tua bênção reine e esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.